Neste momento, você está no terceiro planeta do Sistema Solar, na galáxia Via Láctea. Tudo o que você já viveu, todos os amigos que já fez, todas as atividades que já praticou, tudo isso está aqui no planeta Terra. Você já parou e se perguntou alguma vez como o nosso planeta se formou e há quanto tempo ele está aqui? Apesar dessas serem questões muito importantes do ponto de vista científico e também filosófico, elas são especialmente importantes para nós aqui no nosso curso, porque a formação da Terra e a estrutura interna da Terra são temas que norteiam as atividades dos geólogos. Por isso, estes serão os temas da nossa aula de hoje. Ao falarmos da formação da Terra, estamos falando da formação do nosso Sistema Solar, há 4.500 milhões de anos atrás. A hipótese da nebular é a mais aceita para explicar a origem não só do nosso Sistema Solar e do nosso Sol, como também de todos os outros sóis do universo, que a gente vê daqui da Terra como objetos minúsculos, as estrelas. De acordo com a hipótese da nebular, tudo começa com uma nébula, uma nuvem de gases e poeira muito instável. Dentro dessas nuvens, matéria se agrega e forma um disco plano que rotaciona rapidamente. Da matéria que se acumula no centro da nébula se forma uma protoestrela, que é precursora do Sol. O nosso Sol se formou quando o material do protossol se tornou extremamente denso e quente, a temperaturas de milhões de graus. Apesar de quase toda a matéria da nébula original ter se acumulado no protossol, a matéria restante formou um disco de gases e poeira, agora chamado de nébula solar. Depois de formado, o disco começou a se resfriar. Por causa da atração gravitacional, toda aquela poeira e matéria começou a se agregar em planetesimais, pedaços pequenos de rocha e gases só de alguns quilômetros. E esses planetesimais começaram a colidir entre si, formando agregados ainda maiores, do tamanho da nossa Lua. No estágio final dessas colisões, os poucos agregados que se tornaram maiores atraíram gravitacionalmente a matéria restante e formaram os planetas nas órbitas que nós conhecemos. Os planetas rochosos ou terrestriais ou terrestres se formaram mais perto do Sol, sendo eles Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E os planetas gigantes gasosos e seus satélites, ou seja, suas luas, se formaram na região mais externa do Sistema Solar, sendo eles Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Toda essa formação planetária aconteceu rapidamente em relação ao tempo geológico, em 10 milhões de anos. 10 milhões de anos pode parecer muito, mas levando em conta que o nosso universo tem por volta de 13,7 bilhões de anos e o nosso sistema solar tem quase 4,6 bilhões de anos, 10 milhões de anos é rápido para se formarem quase completamente os nossos planetas. E eu disse quase completamente porque um outro evento foi determinante, pelo menos para a formação do nosso planeta Terra, como a gente conhece. Esse evento é a formação da nossa Lua. Quando o planetesimal Terra começou a se formar, por volta de 4.560 milhões de anos atrás, o Sistema Solar era um lugar muito violento, cheio de colisões entre os planetesimais e grandes corpos de rocha, como meteoritos. A grande energia dessas colisões produziam muito calor, que então fazia com que as rochas se fundissem, ou seja, se derretessem, formando magma. Os cientistas acreditam que por volta de 4.510 milhões de anos atrás, uma grande colisão aconteceu entre o planetesimal Terra e um planetesimal do tamanho de Marte. Essa grande colisão teria sido equivalente à explosão de trilhões de bombas de hidrogênio e teria gerado uma grande quantidade de detritos jogados no espaço, ao mesmo tempo que fundiria a maioria do que teria restado da prototerra.
A nossa Lua, então, se agregou desses detritos jogados no espaço, depois, é claro, de algumas centenas de milhões de anos. Além de fornecer matéria para formar a Lua, esse imenso impacto fez com que o interior do planeta atingisse temperaturas muito altas, permitindo que seus componentes pudessem se mover do núcleo para a parte externa e vice-versa, de acordo com as suas características físicas e químicas. Então, o material mais pesado afundou em direção ao núcleo do planeta, enquanto o material mais leve se transportou para a superfície. Dessa forma, a Terra se diferenciou em camadas, com um núcleo central, um manto e uma crosta externa. O núcleo do nosso planeta, que começa a uma profundidade de 2.890 quilômetros, foi formado quando o ferro e outros elementos bem pesados, como o níquel, afundou em direção ao centro da Terra. Sabemos que o núcleo é formado por uma parte sólida e por uma parte líquida. A parte sólida se estende de uma profundidade de 5.150 km a 6.370 km, que fica no centro da Terra. O núcleo é sólido porque nessa profundidade tão grande, a pressão é também muito grande, então ela não permite que o ferro fique em estado líquido, mesmo a tão altas temperaturas. Já a camada líquida se estende de 2.890 km a 5.150 km, portanto, a profundidades um pouco menores. O núcleo interno, sólido, representa 1,7% da massa da Terra, enquanto o núcleo externo representa 30,8%, ou seja, bem mais. A crosta da Terra se formou a partir dos materiais derretidos que eram menos densos, ou seja, menos pesados que o ferro e o níquel. E esse material menos denso, portanto, flutuou em direção à superfície do oceano de magma da Terra primitiva. Esse material então se resfriou e formou uma casquinha, ou seja, uma crosta sólida na superfície da Terra. Para a gente ter uma noção da idade dessa casquinha, da primeira casquinha que se formou, cientistas descobriram na Austrália cristais que foram formados nesta época. E eles são os cristais mais antigos já encontrados, com idades de 4,4 bilhões de anos. Hoje, a crosta do nosso planeta varia em espessura entre 7 km no fundo oceânico a por volta de 40 km nos continentes. Essa casca, apesar de parecer gigantesca para a gente, cobrindo toda a superfície do nosso planeta, representa somente 0,4% da massa da nossa Terra. O manto da Terra é formado por todo o material localizado entre o núcleo e a crosta, que ficou por lá depois que os componentes mais densos afundaram e os menos densos flutuaram. Então, o material do manto é predominantemente sólido, mas se comporta como um fluido viscoso, que nem uma massinha de modelar mais durinha. E essa camada tem uma espessura de 2.850 km, representando 67,1% da massa da Terra. Por fim, a última camada da Terra sobre a qual vamos falar está localizada acima da crosta e é de extrema importância para a vida no nosso planeta. Ela compreende a hidrosfera e a atmosfera. A hidrosfera consiste de toda a água em estado líquido na superfície terrestre, incluindo os oceanos, lagos, rios e águas subterrâneas. Os oceanos cobrem 72% da superfície da crosta e contêm 97% de toda a água do nosso planeta. O ponto mais profundo do oceano fica na trincheira Mariana, no Oceano Pacífico, a quase 11 quilômetros de profundidade. Mas a média de profundidade dos oceanos é de 3,7 quilômetros. Mas se 97% da água está nos oceanos, onde está o resto da água? Bom, dos 3% restantes da água do planeta, 68,7% está presente em geleiras e calotas polares. 30,1% está presente como água subterrânea e somente 1,2% como água potável na superfície. Já a atmosfera tem uma espessura média de 100 km, mas a maioria do ar está na troposfera, que tem de 8 a 15 km de espessura.
Para ser mais exata, 75% de todos os gases da massa dos gases que formam a atmosfera está presente na troposfera. Então, por ter a maioria dos gases da atmosfera, é aqui nessa camada que se formam as nuvens, as tempestades, os furacões, as chuvas, os ventos, ou seja, todas as condições climáticas e meteorológicas que chamamos de tempo. Justamente por isso, aviões geralmente voam no limite superior da troposfera, ou acima dela, na parte inferior da estratosfera. E como esses gases e água chegaram no nosso planeta? Bom, eles chegaram dentro de minerais e rochas que estavam nos planetesimais ou cometas durante aquele período de violentas colisões entre corpos rochosos nos primórdios do nosso sistema solar. Estes planetesimais e cometas continham gelo, água e gases dentro de seus minerais, ou seja, dentro dos cristais que formavam esse agregado de rocha. Com a diferenciação do planeta, vapor de água e outros gases foram liberados desses minerais, chegando à superfície através de atividade vulcânica. Então, os gases mais pesados ficaram mais próximos da superfície, enquanto os mais leves foram perdidos para o espaço. A água pôde ficar em estado líquido à medida que as temperaturas baixaram. Existem evidências de que grandes corpos de água no planeta se originaram há muito tempo. Para ser mais exata, há 4.410 milhões de anos atrás, período no qual já existia uma atmosfera primitiva. Foi justamente nesses oceanos primitivos que se acredita que a primeira forma de vida na Terra se originou. Evidências indiretas sugerem que os primeiros micro-organismos podem ter surgido até mesmo há mais de 4.000 milhões de anos atrás. Mais confiáveis, evidências diretas, indicam que micro-organismos estavam presentes no planeta há 3.465 milhões de anos atrás. Essas evidências são fósseis, ou restos mortais, desses minúsculos organismos, encontrados preservados em rochas australianas. Você com certeza deve ter notado que até agora tudo sobre o que eu falei veio aliado à umidade ou ao tempo. Eu contei uma história, a história inicial da evolução do nosso planeta. Nós falamos sobre a agregação do material que formou a Terra e outros planetas, 4.650 milhões de anos atrás. Falamos do evento de formação da Lua, 4.510 milhões de anos atrás. Também da diferenciação da Terra em camadas, núcleo, manto e crosta, há 4.400 milhões de anos. E também falamos da formação da atmosfera primitiva e dos primeiros grandes corpos de água, 4.410 milhões de anos atrás. E, finalmente, falamos da evidência concreta da primeira forma de vida na Terra, há 3.465 milhões de anos. Como você deve estar imaginando, ainda tem muita história até o tempo atual, o agora, o tempo zero. E é isso que um geólogo faz. Ele descobre e conta a história do planeta que está registrada nas rochas. E para fazer isso, ele usa um calendário muito especial, que é chamado de escala do tempo geológico. Na próxima aula, nós vamos falar mais sobre essa escala e sobre por que ela é importante para as pessoas que trabalham com atividades ligadas à geologia.